tudo bom? Então no vídeo de hoje a gente conversa sobre Enterro Celestial, segundo livro publicado pela jornalista chinesa Xin Han. E segundo livro também que eu leio dessa escritora, aliás eu tenho esse propósito, né, de ler todos os livros que ela escreveu na ordem. Enterro Celestial vai ser bem diferente de As Boas Mulheres da China, que é o livro mais famoso escrito pela Xin Han, que aliás tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui no box de informações, caso você tenha interesse em dar uma olhada. Então lá em As Boas Mulheres da China, a gente vai conhecer várias histórias. E aqui em Enterro Celestial, a gente tem uma história só que na verdade a gente vai acabar conhecendo a história de outra mulher também. Mas vamos lá, vamos com calma. Esse livro também parte do programa de rádio que ela tinha. Ela tinha um programa de rádio que começou em 89 e foi até 97. E ela ouvia várias histórias, as pessoas mandavam cartas, né, para ela. E no ano de 94, um ouvinte seu falou que ele encontrou uma mulher na rua que chamou muita atenção dele e que ela tinha que entrevistar essa mulher que tinha acabado de voltar do Tibete. Por isso que tem esse título, né, gente, de Enterro Celestial, porque esse é o ritual fúnebre que acontece no Tibete. Então a Xin Han vai até essa mulher, ela tá vestida completamente assim como uma tibetana, só que ela é chinesa. Então fica aquela questão, né? O que aconteceu na vida dessa mulher, o que ela foi fazer no Tibete e o porquê que ela passou tanto tempo lá, porque a gente também fica sabendo que esse retorno dela ocorre após mais de 30 anos. Outro fato que vai instigar a nossa curiosidade na leitura desse livro já é o prefácio, porque no prefácio a Xin Han vai falar isso pra gente. Eu tinha 5 anos quando ouvi numa rua de Pequim um fragmento de conversa que se alojou em minha mente e daí não sairia. Os tibetanos cortaram o corpo dele em 1000 pedaços e o jogaram para os abutres, que, só por matar um abutre, um dos nossos soldados pagou com a própria vida pela morte de um abutre. Era o ano de 1963. E essa aqui já vai ser a primeira coincidência desse livro, porque essa conversa que a Xin Han viu aos 5 anos de idade vai ter tudo a ver com a história que ela vai contar aqui pra gente. Esse trecho, gente, de falar que os tibetanos cortaram o corpo, né, do homem em 1000 pedaços e jogaram para o abutre, é o ritual do enterro celestial. O enterro celestial é isso, né? Só que isso tem toda uma justificativa religiosa, né? No Tibete, a religião, assim, é fundamental na cultura deles. Então, nesse livro também a gente vai ter esse contato com a cultura tibetana e a Xin Han vai mostrando isso bem aos poucos. Ela vai escrever esse livro após o contato que ela teve com essa mulher, chamada Xu Wen, e elas ficaram 2 dias conversando. No ano seguinte, a Xin Han também visitou o Tibete e aí ela escreveu esse livro. Então, quando a gente lê, a gente nota essa narrativa que a gente fica até questionando se aconteceu ou não, mas tudo que está aqui, segundo a Xin Han, é verídico. Ela está contando pra gente uma história verídica. Então a gente vai lá voltar no tempo, porque quando ela conhece a Xuan já está com 62 anos. E ela vai contar um fato que aconteceu na vida dela, a saída dela ao Tibete, quando ela tinha por volta de 25 anos. O primeiro, gente, eu tenho que falar um pouquinho para vocês do contexto histórico. A Xuan foi uma jovem que viveu a Revolução de 49 e ela acreditava naqueles ideais. Então ela vivia uma onda de otimismo, como várias pessoas no país. E ela era uma estudante de medicina. Na faculdade, ela conheceu um rapaz chamado Kejun, e esse rapaz ele era assistente de um professor. E aí logo eles se apaixonaram. Só que o Kejun também acreditava muito no governo, no que Mao Tse Tung estava fazendo. Ele era um chinês comprometido com a sua pátria, né, como a maioria das pessoas. Então essa história tem um tom assim de idealismo, de ingenuidade, porque eles realmente colocavam, né, o partido acima de tudo, acima da família, enfim. O Kejun, ele sofreu um trauma muito grande porque ele perdeu a família dele na guerra sino-japonesa. E o governo pagou os estudos dele de medicina, e ele deveria, lógico, pagar, né, saldar essa dívida com o governo, só que eu diria aqui que a dívida dele era mais do que financeira, né, era uma dívida emocional. E por isso, sempre que ele ouvia histórias de guerra, do que os soldados chineses estavam passando, ele pensava em ajudar. E um professor lá na faculdade voltou da Guerra da Coreia dizendo isso, da situação dos soldados chineses, como era necessário ter um número de médicos maior por lá. Então ele acabou se alistando no exército, né, se voluntariando. Ele foi chamado, passou 2 anos por lá e a Xuan, gente, ficou numa situação horrível, porque
naquela época não tinha como você ter notícias, né? E a situação da Xuan era a situação de várias chinesas da época, né? Tanto em relação aos seus maridos, como também em relação a parentes, enfim. Só que dá tudo certo, que Jun volta, ele volta, passa 2 anos se aprimorando, né, na medicina, e eles decidem se casar. Mas apenas semanas após o casamento deles, ele é chamado para a frente tibetana, porque estava acontecendo o conflito entre a China e o Tibete. Então imagina, né? Eles acabaram de casar e eles já têm que se separar novamente. E logo em seguida, a Xuan vai receber uma notificação, um aviso de morte, simplesmente dizendo que o marido dela havia morrido, mas não havia, assim, explicação nenhuma. E ela entra numa crise, assim, muito grande, porque ela não consegue acreditar naquilo. Ela quer saber o que aconteceu de verdade com o marido dela, não acredita que ele pode ter morrido. E aí ela vai deixar os pais, a irmã, é bem triste essa parte do livro, a despedida, né, da família. Ela se alista no exército para poder ir ao Tibete. A princípio, eles não querem aceitar de forma nenhuma. Só que como ela é médica e realmente havia muita necessidade de médicos por lá, eles acabam aceitando. E aí, gente, ela vai fazer uma viagem assim por dias, em extrema dificuldade, mas mesmo assim ela segue super firme no seu propósito. Chegando já próximo da fronteira, ela vai encontrar um oficial do exército que vai marcar muito a vida dela, a gente vai ver no decorrer do livro, que ela vai lembrar das palavras dele. Esse oficial tenta puxar ela um pouquinho para a realidade, falar que as chances dela de sobrevivência são mínimas, porque ela não tinha noção do que ela iria encontrar e da dificuldade que seria viver no clima, nas paisagens, né, do Tibete. Mas ele vê que não tem jeito, e ele dá até um folhetinho para ela, com todas as recomendações, enfim. E ela diz que vai estudar tudo aquilo. E aí ele responde assim para ela: a guerra não dá a ninguém tempo para estudar ou oportunidade para se adaptar. Ela define linhas claras de amor e de ódio entre as pessoas. Nunca entendi como os médicos conseguem escolher entre o dever profissional e as ordens militares. Aconteça o que acontecer, lembre-se sempre de uma coisa: simplesmente continuar vivendo é uma vitória. E ela vai se lembrar disso, gente, muitas vezes. Lembrando aqui, ela está como uma oficial do exército também, né? Então ela não é mais uma civil. E ela segue então para o Tibete, numa viagem super difícil, e acompanha então os soldados chineses. E eles vão ser atacados várias vezes por tibetanos. E num desses momentos, eles vão encontrar uma pessoa estranha. E aí entra a pessoa que a gente vai conhecer também a história. Então esse livro aqui acaba sendo a história de duas mulheres, da Xuan, nessa sua jornada tentando reencontrar o marido, saber o que aconteceu de fato com o marido dela, e dessa pessoa que eles irão encontrar, porque eles acabam encontrando uma tibetana. Ela tá, né, com os trajes tibetanos, enfim, só que ela é uma tibetana que fala o chinês. E aí a gente vai conhecer a história dela. O nome dela é Zuoma. Na adolescência dela, ela acabou visitando a China e depois retornou para estudar. Tudo isso aconteceu porque o pai dela queria a afastar de um serviçal, porque lá no Tibete não podia acontecer esse tipo, né, de casamento. E aí, para afastar os dois, ele acaba deixando que ela voltasse para a China, que era um país que ela tinha ficado encantada. Então ela foi para a China, estudou e até começar a vida lá como professora, e ela recebe a notícia que o pai dela estava muito doente. O pai da Zuoma, ele é um proprietário de terras. Ele acaba sendo atingido por esse conflito que está ocorrendo entre o Tibete e a China. Então ele recebe cartas tanto da parte da resistência dos tibetanos, como também do exército chinês. E também do seu irmão dizendo para ele fugir. E ele fica assim, sem saber o que fazer, porque a filha dele estava na China, então a mensagem que ele recebe do exército chinês tem um grau, assim, um tom de ameaça. E aí ele adoece muito, e quando a Zuoma consegue chegar no Tibete, ele já havia falecido há 7 dias. Ela se vê então herdeira de uma propriedade, com muitos servos, enfim, e ela decide abandonar tudo. Essa parte da história para mim foi mais complicada, porque eu pensei assim, meu Deus, como que ela vai continuar a vida dela? Era uma pessoa que ela não sabia se virar sozinha, mas é isso que é relatado aqui no livro. E aquele rapaz que ela havia se apaixonado, que era um serviçal, acaba aparecendo e dizendo para ela que ele iria com ela nessa jornada, que ele iria ajudar, e eles vão em direção à China. Só que acontece muita coisa, um tempo assim muito difícil, vendaval, tempestade, e eles acabam se perdendo. E é nesse momento que ela encontra então os soldados chineses e a Xuan. Elas acabam criando um vínculo muito forte, porque
a Shuen está atrás do marido e a Zuoma está atrás desse homem, né, que era o seu companheiro de jornada. Então, gente, elas vão criar um vínculo muito forte e vão passar por muitas e muitas coisas. Elas vão acabar se perdendo também do exército chinês, porque vai acontecer um conflito com outros tibetanos, onde a Zuoma, né, que é tibetana, acaba sendo muito útil ali para tentar apaziguar a situação, mas mesmo assim chega um ponto que as duas se veem sozinhas e elas vão viver, vão ser acolhidas por uma família nômade no Tibete. E aí a gente vai entrar nesse outro universo que é dos nômades, que são pessoas que não vivem de acordo com o calendário, com o tempo, eles vivem de acordo com as estações. Então a cada estação eles se mudam, eles têm todo assim um modo de viver, de se alimentar. Então vocês imaginem a Shuen, uma chinesa, que até os seus 20 e poucos anos vivia lá na China, estudando e tal, vivendo como uma nômade no Tibete, um país totalmente diferente, com cultura diferente, crenças totalmente diferentes, porque, como eu disse, a religião no Tibete é importantíssima e já na China ela não existe. Então, até esse conflito, né, de culturas, a gente percebe muitos diálogos aqui relatados no livro. Então é um livro que te deixa muito curioso, sabe? É um livro bem curtinho, e a gente quer saber o que aconteceu com o marido dela, será que realmente ele sobreviveu? Lógico que o título Enterro Celestial já deixa a gente assim, bom, vamos ver como aconteceu, né, isso, enfim. Mas é um livro de leitura fácil, porque a narrativa da Shin Han, como eu disse, ela faz até parecer que isso aqui é um livro de ficção. Então nós temos aqui uma veia assim de uma Shin Han romancista, mas como eu disse no começo do vídeo, a gente está vendo aqui uma história verídica contada pela Shuen nessa entrevista para a Shin Han. Então eu vou parar por aqui porque eu acho legal você passar por tudo que acontece com elas, né, ter assim esse descobrimento durante a leitura. É um livro que não me tocou tanto como As Boas Mulheres da China. As Boas Mulheres da China traz histórias fortíssimas pra gente, né, porque existe ali muita violência contra a mulher. Aqui nesse livro, só um momento, a gente não sabe o que vai acontecer com a Zuoma, a gente fica com umas questões na cabeça, mas não há nada assim nesse sentido parecido aqui em Enterro Celestial. O que aqui é isso, é uma mulher totalmente apaixonada, só que eu não sei em que ponto o trauma que ela sofre, né? Porque eles eram totalmente apaixonados ali, o marido. Então, essa perda que ela sofre recém-casada, o quanto esse trauma fez com que esse amor se tornasse até certo ponto obsessivo, porque ela larga tudo, ela vai assim como caminhar para o precipício, porque ela está indo para uma região totalmente desconhecida para ela. Então, esse fator psicológico, assim, na Shuen é difícil assim a gente compreender. Então eu confesso para vocês que no comecinho do livro eu até estava tentando assim me colocar no lugar dela, mas tudo vai ficando assim tão surreal que eu simplesmente continuei a ler e a ver o que estava acontecendo nessa história. Então é um livro que é muito legal se você tem um conhecimento histórico desse conflito da China com o Tibete, da história da China do século XX, da história do Tibete. Vai ser um livro muito legal porque vai te ajudar a contextualizar, né, tudo isso que você já sabe. E caso você não sabe, como eu, né, que não estudei assim, né, a história da China, é um livro que pode ser uma porta de entrada, né, de você realmente ler esse livro, ter curiosidade, ir atrás das informações do que aconteceu nesse país, do que aconteceu nessa região, porque aqui a Shin Han não vai explicar pra gente, ela vai citar algumas coisas, né, mas a gente fica como a Shuen na maioria das vezes, sabe? Porque a Shuen, quando ela parte pro Tibete, ela perde contato totalmente com o que estava acontecendo, né? Principalmente quando ela vai viver com os nômades, porque ela passa anos com essa família nômade, então ela não faz ideia do que está acontecendo. Se o conflito entre os tibetanos e os chineses ainda está ocorrendo, ela fica assim alheia ao mundo, gente. Eu falei pra vocês, pros nômades, a vida deles é de acordo com as estações, é isso, eles não têm contato assim com nada do que está acontecendo no mundo, no próprio Tibete, na China, enfim. Então a Shin Han, ela deixa a gente com essa proximidade assim da Shuen, ela não vai falar muitas coisas históricas, mas lá pro finalzinho do livro é que a gente vai ter um contato, assim como a própria Shuen também terá. Esse, fundamentalmente, é um livro assim do que um choque de culturas, um desentendimento entre culturas pode causar. E eu vou parar por aqui, porque caso você queira ler o livro, eu realmente acho que vai estragar eu contar mais alguma coisa. Eu acho que já deu para ter uma ideia do que trata, né, o livro, então eu vou deixar aqui como recomendação de leitura, eu gostei bastante. E penso em ler, claro, os outros livros da Shin Han, vou ver aí
no decorrer do ano, no ano que vem, eu vou contando aqui pra vocês, tudo bem? Eu espero muito então que vocês tenham gostado desse vídeo e espero vocês em um próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!